Como conciliar a sua rotina de trabalho com os estudos para os concursos da PF ou da PRF. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 mudanças práticas que você pode fazer na sua vida agora que vão te ajudar a ter mais tempo para estudar. Fala aí, concurseiro, Pedro Cook aqui, e o vídeo de hoje é voltado para você que, assim como eu, não teve a sorte ou o privilégio de só estudar para o concurso, de ter o dia inteiro livre ali para conseguir se dedicar única e exclusivamente à sua preparação. E eu digo mais, a grande maioria dos concurseiros, na realidade, são representados nessa parcela, tem que conciliar o trabalho, o estudo. Aquelas pessoas que ou precisam sustentar a casa, têm família, não se podem dar ao luxo de abandonar tudo, ficar sem nenhuma renda para conseguir estudar o dia inteiro. Por isso, essas pessoas precisam saber como aproveitar cada minuto disponível que elas têm durante o dia. Não tem tempo a se perder, não pode desperdiçar nada. E eu falo por experiência própria. Durante todo o meu pré-edital eu tive que conciliar trabalho e estudo, mas eu optei por um trabalho que me pagasse muito menos do que eu poderia receber na época, mas que me desse mais flexibilidade e fosse mais próximo de casa, exigisse menos. Então eu optei por esse trabalho, eu ganhava R$800 na época, era muito menos do que eu poderia ganhar, já era formado, já tinha um nível superior, mas eu optei por um trabalho que me desse, ainda que uma renda menor, me desse tempo e tranquilidade para que eu pudesse focar bastante nos meus estudos. São escolhas, é aquela coisa, às vezes você precisa dar um passo para trás para dar vários para frente. Então, sem mais delongas, vamos para os 3 conselhos do vídeo de hoje. Primeiro, faça um mapeamento da sua rotina. Antes de qualquer coisa, você precisa entender aonde que você está hoje. Qual é o seu cenário atual? Quais são as atividades que mais te tomam tempo? Quanto tempo você perde no trânsito? Quantas horas de sono você está tendo diariamente? Quantas horas você gasta no trabalho? Tudo isso precisa ser analisado. O ideal é que você sente um dia aí que você esteja tranquilo para que você faça esse mapeamento de horários. Você mapeie cada um dos seus horários em cada um dos seus dias. Existe até um exercício muito simples, que eu gosto bastante, que te ajuda a fazer isso. É o exercício dos 48 blocos. Basicamente, você divide o seu dia em 48 blocos pequenos de 30 minutos cada. Você pode pegar uma folha aí e desenhar os 48 quadradinhos ou utilizar uma planilha de Excel, por exemplo. E você vai pintando os quadradinhos que correspondem a cada uma das atividades que o seu dia tem. É importante que você siga uma ordem pré-determinada, em grau de importância. Então, a primeira atividade que você vai pintar ali, os 48 quadradinhos, é o seu sono, ou seja, a hora que você vai se deitar e a hora que você se levanta. Depois você vai para suas necessidades básicas, banho, alimentação e etc. Em terceiro lugar, você vai para o seu trabalho e outras atividades ali inadiáveis. Cuidar dos filhos, família, enfim. Alguma coisa que você não consiga adiar, não consiga mexer no horário. Depois dessas 3, aí sim você vai para o estudo em si. Você vai começar a pintar os horários que você vai efetivamente dedicar ao seu estudo, dedicar à sua preparação. Depois você vai para as atividades físicas, depois para os seus hobbies, horários de descanso e por aí vai. Então, por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, você vai ali e pinta 16 quadradinhos no horário respectivo. Já aproveita e adiciona junto, claro, o tempo de deslocamento até o trabalho. De preferência, utilize cores distintas para atividades distintas e pronto. Você começa a desenhar um mapeamento de rotina. Você começa a identificar quantas horas você gasta em cada uma das suas atividades na sua semana. E uma vez que você já sabe isso, é hora de ir para o próximo passo, que nada mais é do que a organização da sua rotina. Digamos que você fez o exercício ali dos 48 blocos e você definiu que você tem 2 horas ali diárias para estudar aí no início da sua preparação. Aí você começa a analisar, essas horas elas estão dispersas ao longo do seu dia, elas estão todas condensadas num único horário, são 2 horas seguidas, tem alguma pausa entre essas 2 horas. Basicamente, depois que você mapeou a sua rotina, você precisa começar a organizá-la, começar a mexer nesses blocos, mexer nesses horários. Então, por exemplo, você começa a analisar o seu sono. Você tem um horário certo para dormir todos os dias e para acordar todos os dias? Ou você fica no celular até pegar no sono, independente da hora que seja? Cada hora você acorda num horário, finais de semana você acorda num horário completamente diferente. Você começa a mexer na sua rotina, começa a organizar esses blocos, começa a mexer ali no que for possível, é claro. No trabalho, às vezes você não consegue mexer no horário, às vezes com família e etc, você também não consegue mexer nos horários, mas existem sim muitas atividades que você tem o domínio sobre o horário, seu sono, sua alimentação, seu estudo. Lembrando que toda a sua rotina, cada uma das atividades vai influenciar e vai impactar na sua produtividade nos estudos. E aqui já vai um bizu. O ideal, principalmente para quem trabalha, é colocar uma sessão de estudos logo cedo pela manhã, como uma das primeiras atividades do seu dia, e não fazer como a maioria das pessoas faz, que é trabalhar o dia inteiro e colocar o estudo ao final do dia como última atividade, um tempo que resta, um cérebro já esgotado, já cansado. Se você colocar o estudo nesse momento, você vai performar muito pior do que você poderia. Quando você coloca o estudo pela manhã, nas primeiras horas ali do seu dia, seu cérebro está muito mais descansado, você está muito mais propenso a aprender e a memorizar o conteúdo estudado. É claro que na maioria das vezes você vai precisar mexer no seu horário de sono, no horário que você dorme e no horário que você
você acorda. Se você acaba dormindo muito tarde da noite por vontade própria, experimenta começar a mexer nisso. Começa a acordar mais cedo e, claro, dormir mais cedo. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você trabalha ali das 8 às 17 e aí mais uma horinha de deslocamento para ir para voltar, você sai de casa às 7 da manhã e retorna para casa às 18 horas. Tenha em mente que às 18 horas você já vai estar completamente esgotado mentalmente. Ainda que você esteja fisicamente descansado, seu cérebro ele não está performando nas melhores condições. Então, muito melhor do que você chegar em casa às 18 e colocar todo o seu estudo no período da noite, seria você colocar o principal do seu estudo, ou seja, a principal matéria do seu dia, o estudo mais desafiador do seu dia antes do trabalho. Ah, mas eu tenho que sair de casa às 7 horas, como é que eu faço? Você vai ter que acostumar o teu corpo a acordar ali 5, 5 e meia da manhã. E aí é que eu escuto uma das maiores desculpas esfarrapadas. Ah, Pedro, eu não consigo acordar cedo de jeito nenhum, é muito difícil. É claro que eu não estou falando para você fazer isso do dia para noite. Começa aos poucos. Você vai dormir meia-noite, por exemplo, 1 da manhã. É claro que você não vai conseguir acordar cedo. Então comece fazendo pequenas mudanças. Comece a dormir ali uma meia hora mais cedo e acordar uma meia hora mais cedo por um tempo. Depois diminui uma meia hora e assim vai, até que você consiga encaixar, consiga acostumar o seu corpo a essa rotina. E eu te garanto que depois de algumas semanas o seu corpo se acostuma. Então vamos supor nesse caso do exemplo ali que você sai às 7 horas da manhã e retorna às 18 para casa. Para você manter pelo menos 7 horas de sono, que é o mínimo para um adulto performar bem ali no seu dia, aprender bem, memorizar bem as informações, e você ainda tenha que estudar logo pela manhã, antes de sair de casa às 7, vamos supor aí que você tem que acordar às 5 horas da manhã. Então você vai ter que acostumar o teu corpo a dormir às 10 horas da noite. Inclusive eu fiz um vídeo recente falando justamente sobre isso, sobre sono e como é importante você dormir bem, ter quantidade e qualidade de sono adequado para que você aprenda e performe melhor nos seus estudos. Lá inclusive eu dou várias dicas de como você faz para você melhorar a qualidade do teu sono, para que você melhore o teu aprendizado. Eu vou deixar esse vídeo num card aqui em cima para que você assista depois. Bom, beleza, você já entendeu que o principal do seu estudo tem que ser nas primeiras horas do dia, ali, antes de você ir para o trabalho, antes de você se desgastar mentalmente com outras atividades. Mas ainda que você chegue às 18 horas em casa depois do seu trabalho, você gaste ali uma horinha para tomar banho, jantar e etc., ainda sobram algumas horas do seu dia para que você coloque mais um pouco de estudo. E aqui que você dá aquele quezinho a mais. Em vez de você simplesmente sentar e ficar jogado no sofá vendo Netflix, você coloca mais uma pequena sessão de estudos, que seja 1 horinha, 2 horinhas, alguma matéria que você tenha mais facilidade, que você tenha mais afinidade, que te desgaste menos mentalmente, vai te ajudar demais na tua preparação. Lembrando que o principal do teu estudo você já cumpriu logo cedo pela manhã. Essa sessão pós-trabalho você vai estar simplesmente complementando ali o teu ciclo de estudos. É claro que nem todo mundo vai ter a mesma rotina. Alguns vão ter menos tempo, alguns não vão conseguir estudar igual todos os dias, alguns vão ter vários imprevistos ao longo das rotinas. Tem pessoas que têm outras atividades ali que precisa colocar na rotina, alguns praticam artes marciais, academia e etc. Cada um a sua rotina específica, mas com pequenos ajustes você vai melhorando muito a sua organização. Você vai começando a estruturar uma rotina adequada de estudos. E é a partir daí que a gente vai para o terceiro ponto, que é a montagem do seu plano de estudos. E esse é talvez o ponto mais importante. De nada adianta você ter sua rotina toda organizada se na hora que você precisa sentar e estudar, você perde tempo, você tem que decidir qual conteúdo você vai ver, qual matéria você vai ver, o que você precisa fazer nessa matéria e etc. Isso vai gastar muito tempo e muita energia mental sua. Por isso, antes de você começar efetivamente a estudar, é importante que você tenha um plano de estudos muito bem definido. Eu, por exemplo, gostava de planejar a minha rotina de estudos cada final de semana. Chegava no domingo ali, antes de começar a semana, eu planejava completamente ali o que eu ia fazer em cada dia. Segunda-feira, por exemplo, eu vou estudar língua portuguesa, aula tal, pelo PDF tal ou pela videoaula tal. Eu vou fazer uma revisão sobre ponto específico, eu vou fazer X questões. No meu outro horário de estudos na segunda-feira, eu vou estudar o tópico tal de informática, eu vou revisar tal tópico, vou fazer X questões. Na terça-feira eu vou fazer isso, isso e isso. Ou seja, eu montava o meu planejamento de estudos o mais específico que eu pudesse. E outro detalhe, a cada noite, antes de me deitar, eu dava uma olhada no meu planejamento do dia seguinte, para ver se eu precisava fazer alguma alteração, se eu precisava mexer em alguma coisa ou se estava tranquilo. Tudo isso tem que ser definido com antecedência. Dessa forma, você simplesmente acorda, chega na sua sessão de estudos e você já sabe exatamente o que você precisa fazer, sem perder tempo. A gente bate tanto nessa tecla que você precisa ter um plano de estudos eficiente, que a gente fez uma aula gratuita inteira só sobre esse tema. Nessa aula a gente vai te entregar um passo a passo para você fazer tudo que eu expliquei nessa aula
aula e alguns outros ensinamentos extras que vão te ajudar a ser muito mais eficiente e produtivo na hora de estudar. Eu vou deixar um link para essa aula aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Assiste lá e depois volta nos comentários desse vídeo para me contar o que você achou da aula. Bom, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha te ajudado a esclarecer um pouco como conciliar os seus estudos com o trabalho, com outras atividades, porque eu sei que a maioria dos concurseiros enfrenta esse problema. O importante é você fazer o que você pode, fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem hoje. Como diz Mário Sérgio Cortella, faça o melhor que você puder, nas condições que você tiver, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Se você tem pouco tempo para estudar, faça esse tempo valer a pena. Utiliza esses ensinamentos, esses conselhos que eu te passei nessa aula. Assiste a nossa aula gratuita sobre como montar um plano de estudos inteligente. Segue o passo a passo, que já é meio caminho andado. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não for inscrito, é claro, se inscreve para receber os próximos vídeos. E por aqui, conte com a gente para continuar te ajudando a conquistar a tua aprovação. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.